Olá, bom dia, paz seja com todos, né? Estamos aqui hoje para mais uma escola bíblica online, né? E você que já está aí ligadinho no nosso canal, fique até o final, assista essa aula, pois Deus tem algo maravilhoso para falar ao seu coração. Amém? Hoje nós temos as professoras, a irmã Clécia e a irmã Cleoneide, que vão estar dando essa aula maravilhosa de hoje com o tema Ações que engrandecem relacionamentos. Olha que tema maravilhoso. E olha, essa é a nossa oitava lição da nossa revistinha Código da Comunhão Horizontal. Você que deseja se adquirir essa revista por apenas R$ 10, você adquire. Pode vir até a nossa igreja nos procurar, tá? Para você estar adquirindo esse material maravilhoso. Amém? E que Deus possa falar ao seu coração. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração apresentando essa aula. Amém? Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia, meu Deus, por mais esta manhã na Tua presença, que o Senhor nos abençoe, meu Deus, fale ao coração de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, usa a vida das professoras da irmã Clécia, da irmã Cleoneide, a falar o coração de cada uma dessas pessoas que estão em casa, nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus, e aqueles que vão assistir depois, que eles possam ser abençoados da mesma forma, Senhor, pois a Tua palavra se renova a cada dia nas nossas vidas, meu Pai, que todo atrapalho seja repreendido e que o Senhor possa falar fortemente ao coração de cada um e usar a vida dessas professoras maravilhosas, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e eu vou passar a palavra para a Clécia, que vai estar iniciando a aula de hoje. Bom dia para você que está em casa, cada família, né? Eu creio que essa palavra de hoje ela tem uma grande mensagem para os nossos corações. E para início, né? Já foi feita a oração inicial. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, né? Capítulo 15, nós vamos ler do 11 ao 32 rapidamente e vamos abordar, né, algumas mensagens muito importantes para a nossa vida espiritual, né? Então, vamos dar início aqui à leitura? Fala assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me pertence. Dias depois, esse filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Caindo em si, disse: Vou partir em busca do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E quando ainda estava longe, o pai o viu e, comovido, correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. O pai disse aos seus criados: Rápido! Vamos nos alegrar e celebrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Amém? Assim, quando a gente lê essa passagem, a gente já começa a fazer o quê? Muitas vezes a gente começa já a julgar. Mas que filho ingrato! O filho pegou, foi lá onde o pai disse que queria os seus bens, mesmo o pai ainda estando com vida, já queria a sua herança. O pior ainda, já gastou tudo e agora quer voltar. Isso chama a nossa atenção porque com nossos olhos naturais, nós seres humanos, acabamos julgando as pessoas. Mas o que chama a atenção nessa passagem foi a atitude do pai. Aqui fala que o pai, ele fez o quê? O pai rapidamente falou: vamos nos alegrar e celebrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Então o pai, ele abraçou o seu filho, ele o beijou. Essa mensagem aqui, ela quer mostrar para nós o foco de Jesus não estava no filho ali, nas atitudes do filho que errou, mas ele quer nos ensinar que o amor prevaleceu. Acima de qualquer circunstância, acima do erro que o filho tinha cometido, mas o amor do pai pelo seu filho foi o que predominou naquela situação.
E eu achei bem interessante essa parte que fala aqui na introdução, eu vou ler aqui rapidamente, quando fala assim, que essa parábola do filho pródigo, ela fala de relacionamento. E ela fala de um relacionamento que foi rompido pelo quê? Pelo egoísmo e pelo egocentrismo. De um jovem, ele partiu deixando seu pai, mas no fim ele acabou o quê? Solitário e perdido. E aí, quando a gente fala do egocentrismo, ele está falando do egoísmo que muitas vezes a gente tem. Ele está falando de uma pessoa que muitas vezes o mundo ele gira ali em torno daquela pessoa, ele acha que o mundo gira em torno dele e dos seus interesses. Então, muitas vezes a gente, né, vê pessoas agindo dessa forma. Né? E nós não cabe a nós julgar. A palavra de Deus hoje ela quer nos mostrar que nós temos que ter esse amor pelas pessoas que estão ali ao nosso redor, não olhando pelas atitudes que muitas vezes as pessoas vão tomar, mas olhando aquelas pessoas assim como Jesus olhou, porque ele focou na atitude daquele pai, né? No amor daquele pai, da forma que ele recebeu o seu filho. Aqui mais embaixo fala assim, ainda na introdução, que para que Deus ele nos fez assim. A importância da nossa relação com Deus e com as pessoas sempre foi mencionada por Jesus. Para ele, os relacionamentos saudáveis nos proporcionam saúde espiritual e emocional. E pode ver, principalmente, quando a gente está bem com todo mundo, né? A gente não está guardando angústias, mágoas das pessoas ao nosso redor, até mesmo dentro da família. A gente tem a mente, né, limpa, a gente tem mais saúde, não só, igual está falando aqui, emocional e espiritual, mas também física. Porque a gente sabe que o ódio, o que ele traz? Ele traz doenças, né? A angústia, a raiz de amargura, ela foi provada cientificamente, né, através de estudos, que ela traz doenças. É verdade. Então, essa mensagem ela vem nos ensinar que quando a gente está num relacionamento com Deus, em primeiro lugar, automaticamente, se você está bem com Deus, os seus relacionamentos aqui, né, eles vão ser diferenciados. Porque se você está ali conectado com Deus, o que que Deus nos ensina? Deus ele fala de amor o tempo todo. Deus ele fala de perdão, Deus ele fala de mudança de atitude. Porque o que eu vejo aqui é um filho que, por mais que quando ele saiu dali, perdido, ele estava perdido, né? Pensando que ele tinha dinheiro, ia ter aquela herança dele. Vou ser feliz agora. Vou ser feliz. Porém, a gente vê que ele ficou perdido depois. Mas o que chama a atenção é porque ele não só se arrependeu, mas ele também teve uma mudança de atitude, uma mudança na sua mente, e ele agiu, né? A gente vai falar mais um pouquinho aqui na frente dessa mudança que através da sua atitude aconteceu. Então nós precisamos reconhecer que temos duas necessidades. Em primeiro lugar, de um relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus ele nos faz completos. E em segundo lugar, né, nos relacionamentos com os outros, para nós termos saúde emocional. Então nós precisamos estar, né, em primeiro lugar, conectados com Deus, em um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque se eu amo a Deus, se eu obedeço a Deus, eu vou automaticamente querer o bem para o meu próximo, eu vou olhar ele com mais amor, eu vou perdoar quando for necessário, porque reconhecendo que também sou falho, vou também reconhecer que qualquer pessoa pode falhar, mas que ela pode mudar a sua atitude, ela pode se arrepender e ela pode, né, ter uma mudança de atitude. E foi isso que aconteceu, né, com o filho pródigo. Ele não só se arrependeu, mas ele veio humildemente, né, ter com seu pai, pedir perdão para o seu pai. Por mais que ele passou necessidade, ele passou, né, ele passou por problemas a partir do momento que ele saiu dali e perdeu tudo, mas ele poderia muito bem, por orgulho, não voltar mais para a casa do seu pai.
que é o que realmente a gente vê no nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas, por orgulho, elas não fazem as pazes com o próximo, né? Ela não volta para aquele relacionamento, prefere ficar ali guardando aquela mágoa, muitas vezes por orgulho, né? E aí, avançando, né, que a irmã vai falar um pouquinho também desse tópico aqui, gente, né? Essa aula é muito, muito boa mesmo, traz um ensinamento maravilhoso para a nossa vida. No primeiro tópico, fala assim: avançando em direção a Deus e às pessoas. E aqui nessa parábola, fala sobre a decisão desse filho, igual a gente falou agora há pouco. O que chama a atenção é porque Deus, ele não focou ali, não foi na atitude do erro daquele filho, né? Jesus, ele não estava com foco ali, né, no filho, nas atitudes erradas do filho, mas sim da forma que ele foi recebido pelo seu pai, no amor, no perdão que houve ali. Foi isso que aconteceu. Minha irmã vai falar um pouquinho dessa atitude do filho aí, muito importante para a nossa vida, né, irmã? Eu destaquei esse texto aqui, olha. Jesus, porém, destaca a forma como o pai acolhe o seu filho e o salva, né? Aquele pai poderia ter tido outra atitude e não ter salvo o seu filho. Porque Sim. imagino eu que aquele filho, ele voltou, ele teve uma atitude, ele quis mudança, ele se arrependeu, ele mudou de atitude. E eu imagino eu que ele voltou esperando encarar qualquer consequência, né? Porque ele não sabia como ele ia ser recebido, né? E o pai poderia muito bem achar que ele não receber ele bem pelo que ele fez. Não, ele já teve tudo o que ele quis, eu não tenho motivos para receber ele bem. Mas o amor daquele pai salvou o filho, porque ele acolheu. Independente do que ele tenha feito, ele acolheu ele se alegrou com a volta dele. E aqui eu imagino assim Deus como nosso pai, né? Como ele não se alegra diante de um ato cometido por nós, de um pecado cometido, e quando a gente se arrepende e volta para ele. Porque na Bíblia fala que quando a gente comete um pecado, a gente automaticamente se afasta de Deus, né? E quando a gente se arrepende e volta, a alegria de Deus, né? De nós voltarmos para ele, de nós reconhecermos o nosso erro e voltar para ele, né? Ele se alegra muito mais, né? Verdade. E aqui continua aqui. Porém, se ele se alegra e festeja porque o filho está se movendo em sua direção e o relacionamento está sendo restaurado, né? Olha aí. Ele poderia ter tido outra relação, outra atitude e o relacionamento deles não ser restaurado, né? Ele poderia ter dado uma consequência, ele poderia pagar muito caro pelas consequências, o pai não aceitar ele de volta, eles não terem aquela relação e aquele amor restaurado. Sim. Mas o pai, o amor do pai, né, não pensou em nenhum ato que ele cometeu. Eu quero meu filho estava perdido, meu filho voltou para mim, então eu só quero celebrar e comemorar. Sim. Né? É isso que a gente imagina assim, que Deus, quando um pecador se arrepende pelo seu pecado e volta para ele a alegria dele. É verdade. Né? Aqui é uma coisa assim que eu achei também bem interessante, que dando continuidade, aqui fala assim, ó, que Jesus, nessa parábola, ele quer nos advertir que grande parte dos problemas espirituais e emocionais tem a sua origem no egocentrismo. E para acessar a causa dos problemas, ele aponta o caminho da salvação e da reconciliação. Ou seja, a grande maioria dos problemas espirituais, ou seja, da gente não ter o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas, é a questão do egocentrismo. Muitas vezes as pessoas acham que o mundo gira ali ao redor dela, que tudo, né, que todos os interesses dela que são mais importantes do que o do outro. Isso a gente vê muito no nosso dia a dia, infelizmente. Mas só que Jesus, ele fala que o caminho, né, para mudar isso é o que? A salvação. É a reconciliação com Jesus. E essa parábola, ela vem nos mostrar
a reconciliação de um pai com o seu filho. E é exatamente isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos canal de bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Aquele que está perdido, que ele conheça Jesus através de nós e que haja salvação na vida dele. E aquele que, por acaso, está aí perdido, que, né, devido às circunstâncias, os problemas da vida, muitas vezes se perdeu, Jesus ele quer nos mostrar que essas pessoas elas precisam de reconciliação com o Pai. É isso que as pessoas estão precisando: salvação, reconciliação, e nós temos que ser esse canal de bênçãos para a vida das pessoas. Amém? Como a irmã acabou de citar, eu vou deixar esse capítulo aqui para você abrir aí na sua casa. Ela falou que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E a palavra de Deus, a gente está falando aqui de Lucas 15, do 11 ao 32, mas se você for ler um pouquinho aí, antes, em Lucas 15, no versículo 10, fala que há muita alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Deus, ele, da mesma forma que esse pai, ele recebeu o seu filho, né, com festa, com abraço, com amor, houve perdão, houve o que ali, gente? Reconciliação. É isso que Deus... Arrependimento, né? E arrependimento. Porque né? se o filho, ele tivesse deixado o ego dele falar mais alto e disse assim, eu não vou voltar, eu pequei contra o meu pai, eu já peguei o que era meu, eu não vou me humilhar e eu não vou voltar fracassado. Isso. E se ele tivesse tomado outra direção? Né? E aí, não teria acontecido. A gente imagina que ele gastou tudo que ele tinha, perdeu todos os seus bens e ele estava solitário, né? Passando necessidade sozinho. Mas aí ele se humilhou, ele teve o quê? Ele se arrependeu da atitude dele, Sim. de ter feito aquilo com o pai dele, e ele disse, eu vou me humilhar para o meu pai me aceitar de volta. Eu Isso. vou mudar de vida, de atitude, vou mostrar para o meu pai que eu me arrependi. E se ele... Ele até fala, né, irmã Cloneide, quando ele chega para o pai dele que me trate como um dos seus empregados, né? Isso. Mas quando nós temos um pai e a gente se arrepende pelo nosso pecado, Jesus, ele não vê a gente como qualquer pessoa. Ele vê nós como um filho. Então ele vai dizer, eu vou tratar você como um filho porque você é o meu filho. Isso. Né? Porque Isso independente da situação do filho, o pai, ele é pai, ele que gerou, ele ama. Então, olha que maravilhoso, né? Uma parábola assim da gente. Sim, muitas lições a gente deve levar para a vida da gente. Porque aqui fala, na questão, o tópico 2 fala do que é o arrependimento. E às vezes a gente acha que o arrependimento é o quê? Eu me culpar, né? Aqui fala que o arrependimento ele não significa a pessoa se sentir mal, ela achar que ela merece uma punição por causa daquilo ali, mas não. Deus, ele espera de nós um verdadeiro arrependimento, que haja mudança. Porque não adianta nada você se arrepender, falar que está arrependido, você até se sente mal, você muitas vezes acha que merece uma punição, mas o verdadeiro arrependimento, quando existe o verdadeiro arrependimento, existe a mudança de atitude. É verdade. Que foi isso que aconteceu na vida do filho pródigo. Como a irmã Cleoneide acabou de falar, ele não só se arrependeu, mas ele teve a atitude de tirar todo aquele ego, de se arrepender, de pedir perdão, né? E se humilhar realmente. E eu creio que muitas pessoas, muitas vezes, estão por aí, querem até se reconciliar com o pai, mas às vezes por orgulho, por vergonha, não tem essa coragem. É verdade. Mas aí o que nós queremos falar para você que está em casa, né? Talvez essa mensagem chegou a alguém que está precisando de uma reconciliação com o pai. Você está querendo voltar, muitas vezes não tem forças. Mas eu quero te dizer que Jesus te ama. E assim como esse filho pródigo, ele encontrou, né, o perdão, o amor de Deus. Você também, né? Deus, ele está ansioso te esperando para que você venha se reconciliar com ele, fazer uma aliança com ele e que haja realmente uma mudança de vida na sua casa, na sua família. Então, sobre o arrependimento, é isso que Jesus ele quer
Ele espera de nós que nós tenhamos um relacionamento não só com Ele em primeiro lugar, mas um relacionamento com os nossos irmãos. Amém? E eu quero passar a palavra para a irmã Cleoneide dar continuidade na aula, tá? Amém. Continuando aqui com o tema, assim, ações que engrandecem relacionamentos, a gente vai falar aqui o tópico relacionamentos saudáveis. Jesus ensinou que o pecado tem consequências, porém, acima de tudo, ele mostrou que se importava mais com os relacionamentos destruídos por causa dessas falhas do que propriamente com os erros cometidos. O problema principal era o relacionamento e não o erro, e por isso ele sempre priorizava perdoar as pessoas com facilidade. Aqui nesse tópico aqui, Jesus fala ele quer nos ensinar como ter um relacionamento saudável. E o versículo-chave aqui fica em Lucas 17, o versículo 3, que fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, exorte-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Jesus, ele sabia que não tinha como as pessoas ter um relacionamento saudável se elas não perdoassem, né? Não tem como a gente ter um relacionamento saudável com umas pessoas com o coração cheio de mágoa, com o coração amargurado, com o coração ressentido. Não tem. Não tem como termos um relacionamento saudável com o coração assim, né? Então Jesus, ele sabia, ele sabia que os nossos pecados, todos eles têm consequência, mas a preocupação maior era ele em restaurar relacionamentos, né? Porque através do relacionamento restaurado, uma consequência não é nada, né? E aqui a gente vê isso no filho pródigo. O pai, ele não pensou em punir o filho pelo seu erro. Eu vou dar uma punição, isso não. Ele se alegrou. Ele restaurou o relacionamento dele com o filho dele, né? Primeiro, ele se alegrou, ele festejou, ele comemorou com o filho que ele considerava perdido, para depois, consequências do pecado que ele cometeu viria depois, né? Ele já tinha perdido os seus bens, certeza ia trabalhar para conquistar novamente, Verdade. Né? Mas o amor, né? O amor deles, a união deles estava restabelecida. Verdade. Né? E aqui na conclusão, olha que os seres humanos, nós seres humanos fomos criados por Deus para sermos completos, se relacionando de maneira saudável consigo mesmo e com os outros. E não tem como a gente ter um relacionamento saudável, nem com nós mesmos e nem com as pessoas, se a gente vive uma vida amargurada, né? Nem a gente não se alegra, porque quando a gente está com o coração amargurado, ressentido, triste, pesado, nós não sentimos alegria com nós mesmos. A gente sempre sente falta de algo, a gente precisa de algo, né? Meu Deus, por que eu estou assim? Eu preciso de algo, está faltando algo, né? Que é o amor. Esse algo que falta ser preenchido quando a gente não tem um bom relacionamento, quando a gente não perdoa, é o amor de Deus. Então, nós fomos criados para sermos completos e perfeitos e nos relacionarmos com as pessoas, né? E aqui, é impossível termos saúde emocional e não se relacionarmos de forma saudável. Um relacionamento saudável, a gente tem saúde emocional, física e mental, né? Porque você é alimentado todas as saúdes, física, mental e espiritual. Porque quando você não está se relacionando bem com as pessoas, eu não vou para lugar tal, porque você não tem ânimo nem para se arrumar, né? Para estar no meio das pessoas. Nem saúde, nem física, nem mental e nem espiritual você não tem. Verdade. E nós somos criados para termos um relacionamento saudáveis, né? Jesus veio para salvar as pessoas que estão perdidas e ajudá-lo a se reencontrarem. Esse é o caminho, é Jesus. É Jesus, né? Porque somente através do amor de Jesus, de nós termos o entendimento que o amor de Jesus nos salva, que o amor de Jesus é aquele algo que falta em nossos corações, que o amor de Jesus é que nos leva a perdoar. Quando a gente tem esse verdadeiro entendimento que Jesus nos salva, nós somos libertos. Igual já falei, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? E transformados, né? Transformados, é verdade. É verdade. Aqui, E aqui, para refletir,
Olha, a decisão de se levantar e ir em direção ao Pai é algo pessoal e poderoso. Gente, aqui fala assim, que a decisão é nossa, entendeu? De ir em direção a Deus, de ir em direção ao Pai. Tem muitas pessoas que devido ao ego, eu pequei, eu não tenho mais jeito, eu vou morrer assim, eu tô assim, eu vou ficar assim. E esquece que Deus é que Ele quer que apenas nós tomamos a decisão. Igual aquele filho pródigo, eu vou voltar, não me importa a consequência e como eu sou recebida. Eu vou voltar em direção ao meu Pai. É isso que Deus espera de nós. Verdade. Né? Que nós voltamos, dê o primeiro passo em direção a Ele. Que nós reconhecemos que lá ali está a nossa saúde. A solução para nossos problemas. Isso. É voltarmos para Ele. Irmos em direção a Ele. Ele quer apenas que nós demos o primeiro passo. Aqui, ó. É uma revolução espiritual que vai repercutir na sua vida, física e emocional, pois gera saúde, paz, alegria, bênçãos e vida próspera. A nossa humildade, né? A nossa humildade em voltarmos em direção ao Pai, em nos arrependermos dos nossos pecados, né? Deixar o orgulho, o ego de lado e nos arrependermos e darmos a volta por cima, né? Que aqui o arrependimento, gente, o arrependimento ele envolve assim uma volta de 180 graus. Não é apenas de 60, meia volta, não, é uma volta completa. O arrependimento de você assumir o seu erro, de você não se importar com as consequências. Exatamente. E você querer mudança. Não se importar, né, com o que os outros vão falar. Não se importar com nada, igual o filho pródigo, o que ele fez, ele não mediu as consequências, ele não pensou se o pai dele ia rejeitar ele, o que as pessoas iam fazer, ele queria era de volta, né, aquele relacionamento com o seu pai, e consequentemente coisas boas ele iria colher, não é, daquilo ali, aquele relacionamento que foi restabelecido naquele momento, foi bênção na vida dele, e assim também é com o nosso Pai, gente. Deus, ele quer o melhor para nós. Então, verdade, ele quer nos abençoar, ele quer transformar nossa vida, nossa casa, nossa família. Então, depende de nós. A gente tem que ir e tomar atitude, não é verdade? É verdade. E eu vejo assim, que essa lição aqui do filho pródigo, ela nos dá vários ensinamentos. Mas assim, o foco de hoje assim, é o amor e o perdão. Então, para você aí que está assistindo essa aula, que está nos assistindo, que você tem um relacionamento difícil com o seu pai, com o familiar, com o amigo, deixe o seu egocentrismo de lado, dê um passo em direção ao arrependimento, ao pedir perdão, porque o ato de você perdoar é nobre. E ele gera em nós assim paz, alegria, bênçãos e prosperidade. Verdade. Se você está sentindo aí que você está incompleto, que falta algo na sua vida, é Jesus que está voltando na sua vida. Volte para Deus, procure Deus, dê um passo em direção a Ele, que Ele vai te receber de braços abertos, com festa, com alegria. Ele vai festejar a sua volta em direção a Ele. Entendeu? Verdade. Porque esse vazio, algo que está faltando na sua vida é a presença de Deus. Amém? Verdade. E aí, como o mesmo tema fala, ações que engrandecem relacionamentos. Essas ações que você vai tomar, ela vai engrandecer os seus relacionamentos, não só com Deus em primeiro lugar, mas com as pessoas ao seu redor. Amém? Amém, glória a Deus. As professoras hoje estão pontual, tá? E só um comentário, né? Porque o apresentador também gosta de falar, gente. Sim. Né? A irmã Cloneide está tratando sobre esse último assunto, né? E fora isso, o pai recebeu o filho e ele deu roupas novas, sandálias novas, botou anel no dedo. Vida nova. E assim é o nosso Deus, ele sempre está de braços abertos, Clécia, e ele vai dar roupas novas, sandálias novas, vão botar anel no seu dedo, você vai ter uma vida transformada, uma vida abençoada, mas tudo isso você encontra no Senhor.
É nele em que É nós nele. temos total confiança, total segurança. Verdade. E nós temos que buscar esse arrependimento também, como esse filho pródigo buscou, né? Porque muitas das vezes nós somos omissos. É o Senhor que tem que vir atrás de mim. Você está enganado. Você tem que vir até o Senhor e buscar esse amor, essa graça, né? É no Senhor que nós vamos encontrar. Então, não esqueça que o Senhor sempre tem vestes novas, sandálias novas. Igual a irmã Cloneide disse, Tudo vida novo. nova. Vai colocar anel no seu dedo. Esse Transformação. realmente é um pai. Amém? E que Amém. Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou pedir para a irmã Cloneide orar encerrando. Amém. E depois eu me despeço. Amém. Amém, gente. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento, meu Pai. Momento, Senhor, que nós tivemos a oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor, de aprender mais de Ti, meu Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, aonde essa palavra chegar, meu Pai, o Senhor possa tocar o coração das pessoas, o Senhor possa dar o entendimento, Pai, que não importa a situação que a pessoa esteja passando, que ela dê um passo em direção a Deus, que ela dê um passo em direção ao seu Pai, que ela tenha o entendimento que ela vai ter uma vida nova, renovada e transformada, meu Pai. Nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade, por mais este dia, meu Pai, pela vida, Senhor, de cada um dessa equipe, de cada pessoa que está nos assistindo. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, Amém. Pai querido. Amém. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida das nossas professoras, né? Amém. Para sempre estar aqui dando aula maravilhosa Deus. como essa. Gente, de verdade, essa apostila é assim algo muito inexplicável, né? tremendo. Ó, esses são pastores da nossa igreja que escrevem essa apostila. Amém? E você que está nos assistindo, né? Dê um like, né? Curte a nossa página. Agora nós estamos no novo estilo de podcast. Então, nós mudamos para o YouTube, algo mais chique. Então, nós precisamos que você se inscreva no nosso canal, Amém. dê o seu like, comente, compartilhe. E vai ser bênção não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas. Amém? E eu convido você a vir ao nosso culto logo mais. Às 16 horas nós temos culto para adolescentes. Às 18 horas nós temos culto para a família. Venha você, traga sua família. O nosso pastor sempre tem uma palavra abençoada para o seu coração, amém? Traga seu filho e nós temos também Escola Bíblica Kids, né? Para o seu filho aprender também da palavra de Deus. E logo mais depois desse culto nós temos o culto de jovens, às 20 horas. Você, jovem, é o nosso convidado especial a vir participar. Amém? E que Deus abençoe poderosamente sua vida, um ótimo dia, um ótimo domingo e que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe Glória sua a vida. Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.